Muito bem, pessoal. Então, estamos iniciando o nosso vídeo de hoje focado neste momento em criptomoedas. O vídeo de tarde vai ser sobre o mercado americano. Eu vou iniciar hoje, nesse final de semana, pelo de criptos, já que a maior parte das pessoas está bastante preocupada com esse cenário. E depois de tarde a gente aborda o mercado americano e o mercado brasileiro, ver como é que ele está andando, ok? Em primeiro momento, tem que ser bem objetivo aqui com os amigos. Não morreu, no meu entendimento, o Bitcoin. O mercado de criptos, ele não morreu, tá? Ele não está entrando num bear market ainda. Ele não entrou ainda em conceitos ou mesmo estruturas que nos diriam que nós estamos dentro de um inverno de criptos. Por enquanto ainda não, tá? Por enquanto. Em verdade, quando tu começa a olhar todos os indicadores de análise on-chain, mostram que ainda há espaço, sem dúvida alguma, significativo para a BTC e para outras criptos terem mais um rally de alta. Ah, mas Stormer, quando é que vai chegar esse rally de alta? Bom, eu tenho duas bolas, mas elas não são de cristal. Tá? Então, quando irá chegar, basicamente, este cenário de nova movimentação de alta, é algo um tanto quanto impossível de ser precisado a data. Tá? A gente já comentou com vocês anteriormente que novembro costuma ser um mês de alta. Nós já conversamos com os amigos aqui que usualmente nós temos um rally véspera de Natal, véspera de Thanksgiving Day e véspera de Natal, e que geralmente aparece nesta época do ano. Nós não estamos observando isso nesse momento. Nós estamos observando nesse momento uma queda reta num período de primeira quinzena. Quando nós visualizamos uma queda como esta, o mercado caindo reto na primeira quinzena do mês, usualmente, não raras vezes, nós vamos estar observando um movimento que eu chamo de V15 ou muitas vezes de A15. O que tu quer dizer com isso? Eu vou colocar aqui na tela para vocês rapidamente verem. Então, quando nós temos uma queda praticamente reta na primeira quinzena de um mês, dois cenários ficam sendo os mais prováveis e os mais possíveis. Uma recuperação reta, e isso forma o padrão conhecido como V15, porque geralmente esse fundo aqui ele é observado em torno do dia 15 do mês, ou aquilo que eu chamo de gazela doida no cio, que é literalmente uma queda, chega no dia 15 e cai mais 15 dias. Então seria uma queda reta. A gente vai ver isso acontecendo algumas vezes aqui, por exemplo, tá? E vai ficar mais claro para vocês entenderem o que é o conceito. Aqui a gente vê uma alta praticamente reta, chega no dia 15, mais uma alta reta. Isso aqui é uma gazela doida no cio. Aqui nós vamos ver um movimento de V15 que não se estabeleceu exatamente no dia 15 aqui, uma queda reta, que veio neste caso até o dia 10 e volta reto para o topo anterior. Isso é um V. No caso aqui seria um V10, podemos por assim dizer? Seria um V10. Aqui a gente observa mais um movimento que a gente tem uma queda reta. Essa queda também vem até o dia 7 e volta reto. Então aqui nós vamos ver mais uma gazela doida no cio, um movimento de alta até o dia 15, rompe essa região e mais uma alta até o dia final, até o final do mês. Esse é o inverso do padrão, se chama de A15, mercado sobe reto, chega no dia 15 de março, volta reto para a base, produzindo um gráfico que lembra o nome de um A, lembra uma letra A. Então a gente vai ter A15 e V15. Aqui a gente vê um V15 acontecendo em que a gente cai reto até o dia 15 do mês e a gente sobe reto. E aqui nós vamos ver mais uma vez acontecendo um cenário bastante similar a este. Aqui seria Aqui foi um movimento que a gente cai reto e ao invés de conseguir voltar, a gente lateraliza e fica de lado até o final do mês. Isso aqui é o mais raro, o mais esdrúxulo a ser observado. E aqui mais um movimento de gazela do no cio, sobe reto 15 dias, sobe reto mais 15 dias. E aqui a gente vai olhar mais um padrão de A15 que falhou. O movimento sobe até o dia 15, volta até metade do movimento, não conseguiu voltar exatamente até aqui e volta a subir. Então, quando a gente olha o BTC, nesse momento, observando que a gente teve uma queda importante e reta na primeira quinzena, e observando que nós estamos chegando então no dia 15 do mês, tá? Dois cenários para mim seriam construídos, possivelmente. Tá? E quando a gente trabalha com olhar um gráfico, a gente sempre pensa na questão de cenários.
A gente poderia sim consolidar aqui dentro de um pequeno retângulo e depois romper com o objetivo de voltar para cá, formando o V15. A outra alternativa seria nós literalmente perdermos esta região e daí nós faríamos uma gazela doida no cio, em que a gente faria esta queda, largada para baixo, buscando um alvo que no meu entendimento seria esta região que aqui está. Para mim, BTC tem um fortíssimo ponto de suporte nesta região que aqui está. Isso aqui é o que recebe o nome de Order Block. Tá? Então aqui a Order Block foi o último movimento de consolidaçãozinha antes de uma forte esticada no mercado. Muitas vezes, quando nós observamos uma Order Block como essa, nós identificamos esta região com uma zona que funciona como um ímã de atração. O mercado teria como objetivo tentar voltar para esta área. E quando chegar nesta região, em torno de 85 mil dólares, produzir algum sinal de reversão importante e voltar para uma movimentação de alta. Então, neste exato instante, no meu entendimento, dentro de um gráfico diário, nós estamos em uma tendência de baixa. Não significa que iniciou um bear market. Por quê? Porque o gráfico diário não é a tradução de uma direção de prazo mais longo. Ela é uma direção secundária no máximo. Na verdade, na maior parte das vezes, terciária. A gente tem uma outra order block desenhada aqui, ó, que é uma região de suporte bem importante e que foi uma área que nós tocamos esta semana. Tocamos a região, batemos em 93 mil, 94 mil dólares e agora estamos nesta área de suporte. Depois de ter feito um movimento em 5 tempos. Podemos ver aqui o movimento. Agora aqui. 1, 2, 3, 4, 5. O que se esperaria seria realmente um cultivo de movimentação, pelo menos uma ABC, pelo menos. Isso seria o mínimo. Né? E talvez se fôssemos dentro de um cenário mais positivo, uma movimentação de alta ainda mais expressiva. Este movimento que está aqui, pessoal, esse movimento que está aqui, ele lembra muito esse movimento que está aqui. Eles são quase que primos irmãos, podemos por assim dizer. Em que sentido? A gente faz um topo duplo aqui, a gente faz um topo duplo aqui. A gente perde o fundo desse topo duplo nesse movimento aqui com uma queda rápida e aguda. A gente perde o fundo desse movimento aqui com uma queda rápida e aguda. Aí nós teríamos uma recuperação rápida como esta. Se nós fizermos exatamente o mesmo desenho feito aqui. E depois nós faríamos isto. Mais um recuo. Depois a gente faria isto. E daí a gente tentaria uma última vez manipular. E daí poderíamos ir. Então, eu vejo isso aqui tudo realmente como um cenário de manipulação de mercado. Tá? Manipulação de ordens de venda. Estão buscando liquidez de venda. A gente consegue desenhar aqui um canal bem interessante, que é um canal longo, de longo prazo, que é este. Dentro desse canal de longo prazo, para mim fica bastante nítido esta região aqui de suporte. Que é aqui, ó. Aqui eu vou estar procurando por sinais de compra. Nesta região. Por enquanto ainda não. E obviamente eu vou ter que esperar uma reversão da tendência, que é uma tendência de baixa por enquanto. No gráfico diário, no gráfico semanal, a gente está vendo esse movimento. Isso aqui não é um bear market. Isso aqui não é um bear market. Por que não é um bear market? Porque a gente não está ainda em tendência de baixa, por impressionante que pareça. Nós não fizemos ainda um topo abaixo do topo anterior para estabelecer um possível pivô de baixa. Nem isso a gente tem ainda. Tá? Para que nós entrássemos no bear market, nós temos que fazer isso. Faz um topo abaixo deste topo aqui e daí perde o fundo. Nós não fizemos isso ainda. Tá? Então, no meu entendimento, não houve ainda mudança da tendência do mercado. O mercado segue num gráfico semanal em tendência de alta. Nós temos aqui, basicamente, um estocástico lento extremamente sobrevendido. Este ponto aqui foi um ponto muito atraente de compra de BTC para prazo mais longo. Todas as vezes que o BTC tocou esta região, foi um ponto extremamente interessante de compra de BTC de prazo mais longo. Estamos vendo aqui esses pontos todos. Isso não impede que o ativo não fique um bom tempo fazendo uma correção.
E ficou aqui, ó, um bom tempo em correção. Praticamente um ano, 2022 inteiro. Não é o que eu acho que vai acontecer dessa vez. Por que tu acha que dessa vez não vai acontecer isso se acontecer em 2022, Tommy? Porque a gente tem a média móvel de 70 subindo. E quando ela está subindo, normalmente o toque nessa região é rápido, como foi aqui. Normalmente quando a média móvel de 70 está subindo, o toque na região é rápido, como foi aqui. O toque nessa região é rápido, como ele foi aqui. E o toque nessa região é rápido, como ficou aqui. Agora, quando eu digo rápido, não é 1 ou 2 dias. Isso aqui é um gráfico semanal. Então seriam 2 ou 3 semanas. Tá? Talvez 2 ou 3 semanas laterais aqui. Para então a gente poder fazer realmente um fundo. E poder fazer um movimento mais amplo e eventualmente romper o topo e seguir a movimentação de alta. Então eu acho que nesse momento, o mais importante de tudo para nós traders é termos um pouco de calma, um pouco de resiliência, entender que o BTC continua sendo menos produzido do que o dólar. Tá? A gente tem uma quantidade de dólares muito maior do que BTC sendo produzidas por ano. E quando a gente tem uma situação em que você tem uma oferta cada vez maior de dólares e uma oferta cada vez menor de BTCs, o que acaba acontecendo com o valor do BTC frente ao dólar? É algo atávico, é algo básico, digamos assim. Isso acaba produzindo uma valorização do BTC frente ao dólar. Né? Então, as pessoas não desistiram da tese do BTC. Isso não aconteceu ainda. Tá? Ainda. Então agora, as pessoas que entendem o BTC como uma reserva de valor, melhor do que outras reservas, estão aproveitando esse movimento de recuo para comprar mais BTC. Eu não estou falando de altcoins menores, eu estou falando das principais. No meu entendimento, a maior parte do dinheiro hoje está se concentrando nas principais. Olha o Ethereum. Olha esse gráfico. Olha esse gráfico semanal de uma forma absolutamente, digamos assim, desapaixonada. Olhem para esse gráfico. Se vocês não estivessem comprados nele com dor, como a maior parte dos amigos provavelmente estão, vocês diriam que isso é uma tendência de baixa? Não. Vocês não conseguiriam dizer que isso aqui é uma tendência de baixa. A maior parte das pessoas olhando esse gráfico diria, cara, isso é uma tendência de alta. Isso é uma tendência de alta. A gente tem aqui fundo, topo, e agora estamos indo na direção de um topo anterior rompido para eventualmente formar um fundo nessa região e voltar à tendência de alta. Ah, mas é que essa queda já está durando tanto tempo, mas são 84 dias, já caiu 38%. Ninguém disse que criptomoedas são isentas de volatilidade, não são. Pelo contrário. A gente sabe que este é um mercado que faz esse tipo de movimento. Mas ao mesmo tempo, se a gente consegue compreender o que é a blockchain e se a gente consegue compreender a importância do Ethereum dentro da blockchain, automaticamente nós entendemos que esses recuos aqui, eles fazem parte de um recuo numa tendência secular de alta. Ethereum está numa tendência secular de alta. Tá? Entrou numa tendência secular de alta. Quando a gente bota um gráfico mensal, fica mais nítido isso ainda. Essa é a tendência de longo prazo do Ethereum. Então, sendo esta a tendência de longo prazo do Ethereum, e sendo que nós estamos tocando uma zona de suporte, esse é o terceiro mês consecutivo de queda, e quando a gente coloca aqui o nosso stochastic lento, a gente percebe ele já se aproximando de zonas bastante importantes de sobrevenda, zonas que marcaram fundo aqui, 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 aqui e aqui. Eu olharia com muita atenção nas próximas semanas para algum sinal de reversão de Ethereum nesta região. De fato, eu até esperaria um pouquinho mais de queda. 2.900, eventualmente 3.000 dólares. Acho que a gente quer testar o número redondo 3.000 para ver se de fato ele vai funcionar como um suporte. A gente tem a média móvel passando aqui em 3.112. É uma média móvel importante, sem dúvida alguma. É uma média móvel que define suportes fortes. Stochastic lento sobrevendido. E a gente tem então realmente
esta região de topo anterior rompida exatamente aqui. Quando a gente fala de topo anterior rompido, nós temos que ter em mente que topos anteriores rompidos funcionam como suportes. Elas eram resistências e agora viraram suportes. Por quê? Porque as pessoas que não compraram quando aconteceu este rompimento juraram para si mesmas que a próxima vez que chegassem perto de $3.000, elas comprariam. Então esta é uma área que eu presto atenção para Ethereum, sem dúvida alguma. Em verdade, na semana passada eu já tinha comprado um pouquinho de ETU e eu devo aumentar minhas posições em ETU esta semana. Mas antes eu preciso que apareça algum sinal de reversão na queda, coisa que ainda não apareceu. Aqui é um order block. A gente sabe que aqui é suporte. Olhando isso dessa forma, entendendo que nós estamos próximos de um suporte, não me parece muito sensato pensar em vendas agora. A gente, classicamente falando, não pode pensar em vendas se nós estamos próximos de zonas de suporte. Então, se não existe uma grande chance de nós estarmos vendendo um fundo. E eu sei, a maior parte aqui dos amigos está com dor. A maior parte dos amigos aqui está andando meio que rengo, como se uma faca estivesse dentro do bolso, sangrando a sua alma e machucando completamente a existência de vocês. Eu sei, todo mundo está se sentindo assim. Todo mundo está com essa sensação de, meu santo Crispim, por favor, sobe um pouquinho só para que eu venda esse troço, eu nunca mais compro. Não é como as pessoas estão pensando agora. Se subir um pouquinho, eu vendo tudo e nunca mais compro. É assim que a maior parte das pessoas sente-se nesse momento. E isto não é a forma mais, digamos assim, inteligente de atuar nesse atual momento. Pelo contrário, eu diria. Então aqui, olhando isto e entendendo isto, nós vamos esperar que apareça um sinal de reversão. E quando aparecer um sinal de reversão, nesta situação, nós poderíamos daí sim atuar de forma eficiente. Não é hora de bater pânico, pessoal. Agora realmente não é. Se o cara querer... Ou o cara é muito rápido para sair, ou ele tem que ter um estômago mais forte. Solana vai na mesma pegada. Tá? Quando a gente coloca aqui o gráfico da Solana, vamos colocar um gráfico limpo, tirar todos esses estudos. Perdeu um canal de alta? Perdeu. Perdeu um canal de alta bem importante, diga-se de passagem, que era esse canal aqui. Ó. Era um canal de alta bem bonito que ela tinha. Foi perdido o canal de alta do diário. E agora, normalmente quando o mercado perde um canal de alta, vamos desenhar aqui um canal. Quando o mercado tem aqui um canal de alta, vamos lá. Assim. E vai, faz. Ele vai de tempos em tempos tentar sair do canal. E quando ele sai do canal, ele vai buscar imediatamente o último fundo que está dentro do canal com a zona de suporte. E daí aqui ele vai definir se ele vai conseguir romper e voltar para o canal ou se ele vai perder isso e daí estabelecer um novo canal de baixa. Nesse momento a gente está exatamente em cima do fundo estabelecido aqui. E aí, alguns traders até poderiam ler Solana dentro de um canal de baixa que seria este. Ó. Tem alguns traders que estão lendo isso dessa maneira. Não acho que seja uma visão completamente esdrúxula ou bizarra. E aí vem a dificuldade de uma análise técnica mais subjetiva. Porque também tem alguns outros amigos que estão lendo isso como uma cunha descendente, que é um padrão altista. E eu, inclusive, se eu fosse ter que escolher qual dos dois times eu estaria entendendo como mais assertivo na sua interpretação, eu diria que é mais provável que seja uma cunha descendente do que seja um canal de baixa. Especialmente porque nós estamos grudados nesse suporte
Então, para mim, seria bastante interessante o mercado fizesse um repiquezinho, tentasse perder esse fundo, fizesse um trap que nem ele fez aqui e rejeitasse. Uou! Se isso acontecer ao longo da semana que vem, aí nós poderíamos ter um bull marketzinho, pelo menos um movimento um pouco mais importante dentro de Solana, que nos permitisse efetivamente capturar um movimento legal dentro do mercado. Por enquanto, eu estou mais olhando do que fazendo. Por enquanto, operar neste instante está sendo bastante complexo e bastante difícil. Sugiro que vocês façam a menor quantidade possível de operações neste momento, já que o cenário está mais tenso, está mais complexo. A gente tem algumas altcoins menores que estão muito fortes, como a Dash. Essa é uma altcoin que chama muito atenção nesse momento para mim. Ela tem conseguido performar muito bem frente a um BTC frágil, frente a uma Solana frágil. Então esta é realmente uma cripto que está mais poderosa, que está mais importante, que está com uma força relativa maior do que o próprio BTC. Tá? Então esse tipo de situação me chama muito. Ó, quando a gente tem aqui, ó, o que a gente está vendo aqui? Ó? Que a gente está vendo uma comparação entre o ativo e o BTC contra o dólar. Então vejo que o BTC contra dólar vem em topos e fundos descendentes e a Dash vem em topos e fundos ascendentes. Isso indica que este ativo está bem mais forte que o BTC. Nesse momento, inclusive, fazendo um belo movimento, né, com um potencial de movimentação para voltar para o topo aqui anterior. Então a gente tem sim algumas criptos que estão poderosas, algumas criptos que estão mais fortes, algumas criptos que estão eventualmente produzindo até mesmo sinais atraentes. A FET, que é um ativo que já me sacaneou muito na vida, tá? Ela também demonstra nesse momento um pouco mais de força do que o próprio BTC. Ó. O BTC vem em topos e fundos descendentes, a FET já começa a fazer topos e fundos ascendentes, indicando um certo desejo de fazer uma recuperação ou pelo menos uma movimentação de alta plausível. Eu gosto muito de usar esse gráfico em que eu comparo a cripto com o ativo, com o próprio BTC, e eu fico procurando por divergências nestes ativos, tá? Divergências específicas nesses ativos. Vamos colocar aqui a IP Liquid, depois a gente bota a Ripple e outras. Não, IP. Vejam que a IP, ó, também está conseguindo estar mais forte do que o próprio BTC. Enquanto o BTC vem fazendo topos e fundos descendentes, IP Liquid consegue fazer topos no mesmo nível. Se ela faz este fundo aqui e hoje, a partir das 9 da noite, rompe essa máxima, eu ficaria atento a uma possibilidade de IP voltar para essa região aqui. Isso já seria uma bela movimentação de alta, uma movimentação bastante expressiva de alta dentro de IP. Então o IP me chama atenção sem dúvida alguma. Vamos olhar aqui. Link. No caso aqui, link contra BTC. Vou botar link contra dólar Tether. Ó. Então a gente vê que a Link ela já vem trabalhando num cenário bastante parecido com o do próprio BTC. Enquanto o BTC vem em topos e fundos descendentes, a Link também vem em topos e fundos descendentes, demonstrando que elas estão perfeitamente alinhadas e não me entregando nenhum tipo de oportunidade que eu prestasse um pouco mais de atenção. Vamos olhar Ripple. Deixa eu pegar a base da Coinbase. Aqui. Aqui é Ripple. Tá. Ripple. O gráfico semanal da Ripple é um gráfico bastante lateralizado, como a gente está vendo. O ativo segue dentro de uma lateralização. Os compradores se apresentam fortemente na região de 1,86, 1,87 até 2 dólares. E os vendedores batem forte na casa de 3,39, 3,40. Ali é uma região que tem bastante resistência. Tá? Sim, eu estava esperando que o Ripple fizesse um movimento como este, agora em novembro, dezembro. Tá? Até achei que estava iniciando esse movimento aqui, há 3 semanas atrás.
Usualmente dezembro costuma ser um mês, novembro e dezembro costumam ser meses muito fortes para Ripple. Não é o que está acontecendo até o momento. A gente realmente tem 3 semanas de queda. A gente promoveu aqui um cenário de lateralização e aparentemente estamos ainda acumulando. Quando é que vai terminar essa acumulação, Storm? Eu não sei, cara. Aí eu não consigo ter este poder de previsão, podemos por assim dizer, porque é impossível a gente antever quando que o ativo vai literalmente sair dessa lateralização aqui e dar um tiro desses. É impossível, não tem como. Não tem como saber quando que vai acontecer um tiro desses. Então, como não tem como, eu vou apenas esperar que produza algum sinal de entrada, algum sinal de compra próximo dessa zona de suporte aqui, perto de $2. Quando eu boto aqui um gráfico diário, a gente está vendo que a região de $2, que é a zona de suporte principal, está nessa faixa aqui. Ó. Por enquanto, quando eu olho esse gráfico, isso aqui não é nenhum sinal de compra nesse momento. É uma lateralização, não tenho nada para fazer, fica difícil operar aqui, eu não estou numa tendência de alta, eu tenho as médias móveis apontando para baixo. Como eu tenho todas elas apontando para baixo, por enquanto fica difícil para um trader operar na ponta da compra. Para um investidor de prazo mais longo, sim, para esse sujeito faz todo sentido olhar e ir pensando em acumular posições, já que o semanal começa a ficar sobrevendido. Ainda tem espaço para cair um pouco mais no meu entendimento. Eu tentaria comprar aqui posições de longo prazo mais perto de 1,93, 1,94. Mas enfim, esse é um ativo que o cara que está pensando em acumular está aproveitando esse movimento de recuo para tomar de posições. Não para trades. Para trades, por enquanto, se ele fosse fazer um trade, ele teria pensado em vender essa posição quando perdeu essa mínima aqui para recomprar aqui embaixo. Ou vender a posição quando perdeu essa mínima aqui para recomprar aqui embaixo. Então, por enquanto, o trader está operando Ripple mais numa perspectiva de vendas do que perspectiva de compras. O trader de curto prazo. O investidor de prazo mais longo começa a pensar em Ripple numa oportunidade de compra para prazo mais longo. Então vejam como existe uma diferença muito grande na forma como as diferentes pessoas do mercado vão se posicionando. Aero, olha que bonito o movimento. Aero no gráfico semanal está forte, podemos dizer que está mais forte inclusive que o próprio BTC também. A gente consegue ver este canal de alta que aqui está, que foi perdido. Desagradavelmente perdido. Mais um canal de alta perdido nessa movimentação. Viemos até o fundo anterior. Tocamos aqui. Fizemos um recuo. O fechamento da semana passada já tinha sido extremamente comprador. Fechou perto da máxima, inclusive com uma longa sombra superior. E essa semana, então, está devolvendo grande parte do movimento observado na semana passada, dificultando a vida dos traders. Mas ainda assim, nesta região, eu estou procurando por compras, sim. Aqui é um ponto muito legal de operar. Para mim, meu stop ficaria abaixo dessa mínima. Meu alvo seria voltar para cá. Gosto dessa ideia. Isso aqui é uma amplitude de quase 39%. E aqui o stop é mais longo, né? Stop de uns 17%. Tá. Vamos lá, 240 minutos. Aqui anda bonito no 240 minutos. Aqui anda bonito. Esse é um trade que me atrai. Me atrai bastante, eu diria. Me atrai bastante. Sem dúvida. Me atrai bastante. Muito bem, pessoal. Então, por hoje, da parte de criptos, acho que é isto. Abordei as principais, como a gente estava falando. Acho que não esqueci de nenhuma das maiores. Se vocês quiserem que eu comente mais alguma ou outra, por favor, deixem nos comentários, que daí a gente coloca na nossa conversa de segunda-feira, Café Tricoações. Já deixo o convite para todos. Também deixo um convite para todos os amigos aqui que eventualmente estão procurando uma boa exchange. Eu utilizo a Coinbase. Tá? A Coinbase para mim é a minha exchange de eleição, tá? Para fazer a compra e a venda dos ativos, especialmente porque ela tem a SEC supervisionando ela é a custodiante da BlackRock e de vários outros
vários outros assets gigantescos e com isso então, ela tem um nível de segurança violentíssimo, extremamente alto, o que é algo bastante importante quando a gente pensa no cenário de criptomoedas. Então, deixa eu colocar aqui só para vocês poderem ver uma última que hoje está puxando bastante, que é a ZEC. ZEC USD está bastante forte no semanal. A gente viu uma puxada violentíssima nos últimos meses. Tá? Zcash, a gente pega aqui o gráfico diário da Zcash e a gente já está vendo uma ótima tendência de alta, topos e fundos ascendentes, um canal de alta muito bonitinho. Só que agora não está num ponto muito bom de entrada, porque está batendo no topo aqui anterior, em 735. Acho que comprar agora seria a grande possibilidade de estar comprando um topo. Então, apesar da tendência de alta aqui, eu iria com um pouco mais de cautela nesta posição, neste momento, tá? Porque, de fato, aqui acho que não é o momento mais saudável, né, para tomar uma posição aqui nessa situação. Novamente, se vocês quiserem experimentar a Coinbase, inclusive a Coinbase hoje dá até para operar futuros. Depois eu vou mostrar, fazer um vídeo como é que eu opero futuros dentro da Coinbase. Abrindo a conta utilizando este cupom aqui, tem um bonuzinho de $20, na verdade, em BTC, para quem estiver disposto e quem gostar. Nos vemos em breve, pessoal. Nos veremos em breve, na segunda-feira. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau, tchau.